Olá, brasileiro. Você é titular de rendimentos no Brasil, está se aposentando ou já se aposentou e quer saber se ainda vale a pena morar em Portugal com seus rendimentos do Brasil? Então o vídeo de hoje é para você. Não saia daí que depois da vinheta eu vou falar tudo sobre o visto D7 e sobre mudar para Portugal transferindo seus rendimentos. Eu sou Johannes Schneider e você está no Trajeto Portugal, o canal do brasileiro europeu em Portugal. Siga-nos nas redes sociais para receber conteúdos preparados para você toda semana. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo assim que novos vídeos forem publicados. E o cenário de hoje é o Algar de Benagil, conhecido também como Gruta de Benagil, que fica no Algarve. É uma gruta vertical que tem o formato de um sino e, além de belíssima, é uma visita imperdível para quem está passando férias no Algarve. E o assunto de hoje é morar em Portugal como aposentado ou como titular de rendimentos. Portugal tem sido muito procurado por brasileiros com ou sem cidadania europeia para viver a aposentadoria aqui ou simplesmente usufruir da qualidade de vida aqui transferindo recursos do Brasil, né? Fazendo transferência de rendimentos. Mas será que ainda vale a pena? E para saber se vale ou não a pena, especialmente para quem não tem uma dupla cidadania, eu vou falar sobre o visto D7, que é esse visto voltado para quem está aposentado, né, tem rendimentos de aposentadoria e quer morar em Portugal, ou para quem tem outros rendimentos, por exemplo, de aluguéis, rendimentos de empresas ou de investimento, e desejam ir transferir suas rendas para Portugal, né, usufruir aqui da qualidade de vida de Portugal. E também é um assunto bem interessante para quem tem uma dupla nacionalidade. E para saber se vale mesmo a pena morar em Portugal com sua renda do Brasil, nós vamos avaliar sobre dois aspectos. O primeiro que é o financeiro e o segundo da qualidade de vida. Bom, nesse caso, quem não tem cidadania, o visto D7 é o mais indicado, porque é a possibilidade de mudar para Portugal, né, com visto, com autorização de residência, e usufruir aqui dessa qualidade de vida. E para isso tem alguns requisitos que são necessários cumprir, né? Mas claro que em princípio, viver em terras lusitanas parece bem interessante para o imigrante, mas é bem interessante para Portugal também. Porque Portugal, de certa forma, recebe um novo contribuinte e, ao mesmo tempo, você entra com renda no país e vai consumir. Então, você acaba contribuindo aí para a economia. Mas para obter o visto D7, você tem que ser titular de rendimentos no Brasil. Mas não é só isso, né? Você precisa ter rendimentos suficientes para se manter e, se for o caso, manter a sua família em Portugal. Portugal se preocupa, na verdade, que você tenha recursos para se sustentar no país. Esses rendimentos próprios podem ser como aposentado ou como titular de outras rendas, né? Então você pode ter uma renda de empresa ou direitos autorais, ou como investidor, no caso do juros sobre capital, dividendos, ou mesmo renda de aluguéis. E o valor mínimo mensal para isso é exatamente o valor do salário mínimo português, né? Em Portugal o mínimo é 665 euros, aqui em 2021. Então você precisa ter um salário que corresponda a esse valor por mês. Mas obviamente não é o salário precisa entrar esse valor todo mês. Você pode ter, por exemplo, um rendimento semestral, desde que corresponda ao salário de 665 euros ao longo de 12 meses. Mas além disso, Portugal exige como mínimo aí, anual, né, 665 euros vezes 12. Então você tem que ter 7.980 euros depositados numa conta, né, em acesso em Portugal, para poder solicitar o visto D7. Isso aí hoje corresponde a 51 mil reais, né? Esse é um valor que você tem que ter em conta bancária para poder solicitar o visto D7. E esse custo é só para o titular, né? Se você for levar família, por exemplo, você pode fazer um reagrupamento familiar, mas aí tem um outro custo, porque cada membro da família tem um custo diferente que eu vou falar em seguida. Mas esse reagrupamento familiar você pode fazer tanto com seus filhos, né, menores, se forem também dependentes seus, têm alguma incapacidade, por exemplo. No caso do cônjuge também. E os pais dependentes também do titular. E ainda se você for levar o cônjuge, que esteja sob seu sustento, você tem que ter também 50% do valor dele, né, que é pedido aí para o visto D7. Então isso corresponde a 332,50 euros, né, já que o salário mínimo é 665 euros. E somado ao do titular dá 997,50. Isso aí vezes 12 dá 11.970 euros ano que você tem que ter para você e para o seu cônjuge.
Em reais, né, pegando aí o câmbio aí de R$ 6,40 por euro, você teria que ter R$ 76.608, né, em conta, numa conta bancária em Portugal, no ano, para ter o cônjuge e você, essa possibilidade do visto aqui, como aposentado ou titular de rendimentos. E para cada filho menor ou com alguma incapacidade, você precisa ter 30% do valor do titular, né, que é o salário mínimo, 665 euros. Então, esses 30% correspondem a 199,50 euros, né? Se a gente for multiplicar por 12, aí vai dar 2.394 euros. Isso em reais, aí, numa cotação a 6,40, né, o euro, sairia 15.321,60. Então, se você for levar seu cônjuge e um filho, por exemplo, você teria que ter o seu valor, né, 7.980 euros, né, mais 3.990 do cônjuge, que é 50%, isso ano. Mais 2.394 do seu filho, e somando tudo aí dá 14.364 euros, né, a 6,40 o euro, né, teríamos aí 91.929,60 reais que você tem que ter em conta para ir com seu cônjuge e um filho, por exemplo, para Portugal, com base no visto D7. Como você vai precisar de uma conta em Portugal para o depósito desse recurso para solicitar o visto D7, independente de ir só ou com seus familiares, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Esse vídeo aqui, que eu falo tudo sobre a abertura de conta em Portugal, ainda do Brasil, e acho que é bem interessante, pode ajudar você aí nesse processo. E além de comprovar o valor de 12 meses, que você vai ter que comprovar desse montante aí depositado, você vai precisar também comprovar o valor mensal, quer dizer, o salário que você receba como aposentado, que corresponda a pelo menos o salário mínimo aqui. E como aposentado, você precisa comprovar mediante contra-cheque, né, dessa aposentadoria, e também por meio do comprovante do imposto de renda, né, o último comprovante do imposto de renda. E como investidor, você também vai precisar comprovar, se for o seu caso. E aí tem outras formas em relação a bens móveis ou imóveis, né, se você for investidor, extrato bancário, tem outras formas aí de comprovar que você de fato recebe um rendimento superior ao mínimo aqui em Portugal. E além disso, você vai ter que também comprovar esses 12 meses, né, do depósito e o extrato do imposto de renda também que é solicitado. E essa comprovação da renda é o item mais importante, eu posso dizer assim, do visto D7, mas não é o único, né? Existem outros requisitos aí e documentos que precisam ser apresentados. E antes que eu me esqueça, esse processo de responsabilidade da VFS Global, que é uma empresa de tecnologia que cuida dos vistos aí de Portugal, tanto Portugal como de vários países pelo mundo. Eu vou colocar o link também na descrição para você poder ter acesso a essas informações. E a comprovação da renda que eu tratei aqui, na verdade ele é o último item desse formulário da VFS Global e também do checklist deles. Mas como é um item que, vamos dizer, que é determinante, né, para solicitar o visto, eu achei por bem tratar logo no começo, porque você já verifica se cabe ou não para o seu caso. Mas a partir daqui eu vou seguir a ordem dos documentos solicitados pela VFS Global, tá? Na ordem que eles ocorrem, para que depois a gente possa verificar se de fato ainda vale a pena, financeiramente falando, mudar para Portugal aí com rendimentos do Brasil. E além da comprovação da renda, você vai precisar preencher o formulário de visto nacional, né? E juntar alguns documentos, 2 fotos 3x4, você vai ter que ter o passaporte também e uma cópia desse passaporte, com validade com mais de 3 meses. Também vai precisar ter o seguro viagem, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso à frente. O certificado de registro criminal, que você vai pedir na Polícia Federal, eu vou falar também. E um requerimento, né? Na verdade um formulário que você autoriza Portugal a verificar a sua situação criminal também perante aí as autoridades aqui em Portugal. Em relação ao seguro viagem ou seguro médico internacional, você pode usar o PB4, né, que é conhecido como SEDAM, que é um documento que você consegue online no Brasil, né, e também de forma gratuita. O que eu recomendo é que você apostile esse documento. Tem que se preocupar também com a validade dele, porque ele tem que ter a validade aí por período do visto D7. E eu fiz um vídeo sobre PB4 que eu acho que vale a pena conferir. Ali tem várias informações aí de como obter o documento. Em relação aos antecedentes criminais,
você vai entrar na Polícia Federal, vou deixar o link também na descrição, e ali você vai solicitar também de forma gratuita e online. Além disso, né, por português, você vai preencher um formulário no site da VFS Global, e ali eles providenciam esse documento para você. Tá? Em relação à moradia, você vai ter que comprovar que tem um alojamento em Portugal. Então, é possível que seja um alojamento alugado, né, arrendado, como chama aqui, ou próprio. Ou mesmo uma carta convite. Então, como você comprova, né? Essa carta convite, seja no arrendamento, contrato de arrendamento, e se você tiver um imóvel, estiver negociando um imóvel, a escritura do imóvel. Assim, importante, essa carta convite, ela tem que ser emitida por um cidadão residente em Portugal. E o custo total do visto, com base no mês de junho agora de 2021, é R$ 777,82. Esse valor engloba aí a taxa, né, a taxa consular, mais as taxas de serviço relacionadas a esse procedimento. E o prazo por visto leva em média 60 dias a partir do recebimento dessa documentação completa. Mas é prudente, se você tem um planejamento lá já para ir para Portugal, que você faça com antecedência maior, pelo menos 90 dias. Porque pode ser que atrase tanto a autorização do visto, ou mesmo tenha algum problema com passagem aérea. Então, por prudência, até considerando o cenário que a gente vive hoje, é importante que você tenha um prazo superior aí aos 60 dias, né? Você peça com mais antecedência. E quando você obtiver o visto D7, você vai ter um registro no passaporte de 4 meses, período de 4 meses, para resolver a questão da autorização de residência em Portugal. Então, esse tempo é para você se mudar, né, para Portugal, também verificar a agenda junto ao CEF, porque é o CEF que vai te dar essa autorização de residência, e você vai sair de lá, depois de tudo resolvido, com uma autorização de residência de 1 ano. Depois desses 12 meses morando em Portugal, você vai precisar renovar essa autorização de residência. Então você vai precisar comprovar que continua recebendo rendimentos, né, suficientes para se manter. E uma vez estando tudo ok, você vai ter esse visto ou essa autorização de residência por mais 24 meses. E também é possível ao titular, nesse caso, trabalhar com visto D7 em Portugal, desde que o rendimento não seja necessário para compor esse valor que você vai comprovar que tem de subsistência, né, em Portugal. Mas não há nenhum impedimento nesse sentido. Enquanto você tiver com visto D7, né, e no período dessa autorização, você pode se ausentar do país em até 6 meses, né, consecutivos ou 8 meses interpolados, não pode ultrapassar isso, mas é possível sim se ausentar nesses períodos. Depois de passar 5 anos com esse visto, o D7, você vai poder pedir a residência permanente e também a sua cidadania portuguesa por tempo de residência. Voltando à questão do reagrupamento familiar, você pode levar seus parentes, né? Então, seus filhos menores, ou se tiver um maior incapaz, no caso do seu cônjuge, e também seus pais se forem seus dependentes econômicos, né? Nesse caso, se seus parentes estiverem no Brasil ainda, você precisa da autorização do CEF, né, para fazer esse reagrupamento familiar. Isso antes de mandar essa documentação para o consulado para fazer o reagrupamento familiar efetivamente. E os documentos para os familiares, vai precisar de uma declaração, né, do pedido que justifique aí o visto, né, para esse reagrupamento. Também a carta do CEF autorizando, né, antes de encaminhar para o consulado, você precisa dessa autorização, como eu falei. Também um comprovante de vínculos, por exemplo, se for filhos, né, no caso uma certidão de nascimento, o cônjuge, certidão de casamento. Também meio de subsistência, né, vai precisar comprovar aí o meio de subsistência para eles. Você vai assinar inclusive um termo em relação a isso. O alojamento também, assim como o titular, né, você tem que ter um local para que sua família possa residir com você também em Portugal. Também um seguro, né, o seguro internacional, ou no caso, como eu falei, o PB4, que eu acho que dá para você utilizar também, os seus familiares. Você pode fazer isso também online, pela internet, né, e de graça. E o passaporte deles, mais uma cópia. Você vai precisar também da carteira de identidade e 2 3x4. E essa mesma documentação, ela pode ser usada por seus familiares se eles já estiverem em Portugal. Digamos que eles tenham entrado como turista. Nesse caso, a atenção que eu acho que tem que ter é em até 3 dias da chegada deles, você necessariamente tem que comunicar lá ao CEF, né? Esse é o prazo. Agora vamos ver se ainda vale a pena morar em Portugal, analisando a questão financeira. Não sei se você sabe, mas quando você faz essa saída definitiva do Brasil,
e você recebe rendimentos no Brasil, você é tributado em 25%. E é isso mesmo, né? Quer dizer, o leão não te esquece nem quando você está em outro país. E incide sobre sua renda de aposentadoria ou pensão, ou de trabalho mesmo, ou qualquer outro tipo de rendimento. E é na fonte. Então, esses 25% você recebe já o valor líquido aqui, né, em Portugal. E essa tributação ocorre mesmo de forma exclusiva. Eu vou colocar na descrição o link, né, da legislação para que você possa olhar e entender como que funciona, né, esse processo de tributação aí para residentes no exterior. Nesse ponto sobre a tributação, imposto de renda, no percentual de 25%, há inclusive discussões jurídicas, né, porque não se observa uma progressividade, né, nosso imposto é progressivo, e nesse caso não se observa. E ao mesmo tempo se fala aí em tratamento diferenciado, né, não há isonomia de tratamento. Então, muitos ingressam com ações, né, na justiça para ter restituição desses valores pagos. Mas, obviamente, isso é uma outra história, mas é possível sim, inclusive ingressar com a ação no sentido de obter essa diferença do percentual que seria indevido, vamos dizer assim, que está sendo tributado. E há, inclusive, decisões favoráveis nesse sentido, né, da justiça. Porque o que acontece? Né? Nosso imposto ele é progressivo. Então, ele observa aí o valor do salário, o percentual de incidência sobre o valor do salário. E como nesse caso não é observado, né, é 25% independente do valor, então se você estiver transferindo o salário mínimo para Portugal, né, tiver como um contribuinte que residente no exterior, você vai ser taxado em 25% no salário mínimo. O que, vamos dizer assim, afrontaria aí o princípio de igualdade, né? Porque quem está no Brasil não tem isso. Então, só o fato de estar em outro país não seria justificável para fazer diferenciação. Então, tem decisões favoráveis nesse sentido. Mas eu acabo me empolgando e não dá para falar desse assunto sem falar sobre outras questões, né? Como o residente não habitual, no caso de Portugal, a bitributação, sobre residência fiscal. Então, eu prometo que vou fazer um vídeo em breve aí sobre esses assuntos. Mas o que você tem que saber, de forma geral, é que se você mudar o seu domicílio fiscal para Portugal, você vai ter essa taxação de 25%. Não tem jeito. Então, essa informação é importante para, pelo menos por hora, para você fazer seus cálculos, né? Sabendo que você vai ter que ter um recurso aí mês, né? Para poder comprovar. E também o recurso que você vai ter que juntar aí para esses 12 meses aí iniciais, para poder solicitar o visto D7. Existe ainda a opção de morar em terras lusitanas aí, como residente não eventual, né? Antigamente tinha um incentivo, né? Vamos dizer assim, não incidia em nenhum tipo de imposto de renda durante 10 anos, para quem fazia opção como residente não eventual, aqui em Portugal. Essa última alteração recente, agora 2020, alterou para 10%, né, de incidência de tributo aqui em Portugal. Mas não atinge, vamos dizer assim, os aposentados, porque existe uma convenção entre Portugal e Brasil para não ter bitributação, e esses 10% podem incidir sobre outras rendas, né? Como, por exemplo, se você tem uma previdência complementar, né, numa entidade de previdência ou no banco, aí sim, ou renda que não tem esse caráter de aposentadoria, por exemplo, vinculada em INSS ou mesmo servidor público, né? Nessas realmente não tem essa incidência. E além disso, né, quer dizer, no caso dos juros e dividendos, no caso se você recebe aluguéis também, ou uma renda aí como empresário, isso pode ter sim a incidência dos 10%, então você precisa avaliar, né? Cada caso é um caso, cada situação, cada pessoa tem a sua situação particular, então é importante avaliar bem o cenário, né? Ver essa incidência do imposto de renda e verificar cada caso. Pode ser o seu, pode compensar ou não, né? E outro ponto na questão financeira é saber que você vai estar sujeito ao câmbio. Então você vai comprar o euro conforme o valor, né, do câmbio daquele momento. E isso considerando aí as taxas e o IOF, né, que você vai ter que pagar. Eu falei sobre como comprar euro, né, as melhores opções para compra de euro nesse vídeo aqui. Acho que vale a pena dar uma olhada também. Tá, mas e aí, né? Vale a pena ou não mudar para Portugal sob o ponto de vista financeiro? Na minha opinião, tá? Se você tem um rendimento que suporta, né,
essa incidência do imposto de renda. E ao mesmo tempo o impacto desse câmbio, né, essa diferença entre o real e o euro, acho que vale muito a pena. Especialmente considerando essa segunda parte, que é avaliando a qualidade de vida, né? Nesse ponto, se você topar trocar o padrão de vida do Brasil pela qualidade de vida em Portugal, aí sim eu acho que vale a pena, né? Viver com menos. E é isso mesmo. Se você tem essa intenção, provavelmente você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você tem mais acesso no Brasil pela qualidade de vida aqui. E exemplificando, né? Por exemplo, a questão da saúde. Eu tinha plano privado, um bom plano privado no Brasil, né, de saúde. Aqui não me fez falta, tá? O que acontece? Aqui você, salvo em algumas exceções, você vai ser bem atendido na rede pública e vai ter toda a cobertura que é necessária. Exceções assim, por exemplo, você não consegue aqui com facilidade nutricionista. Talvez você tenha que usar alguma coisa da rede privada, pagar a parte, ou se você quiser fazer um plano de repente mais em conta. Por exemplo, tem as concessionárias de energia, tem planos de saúde, um plano que é um valor mais baixo, para você pagar consultas particulares com um valor mais reduzido. Essa é uma alternativa. Mas no geral, quer dizer, o plano de saúde aqui é muito bom, né? O plano de saúde, não, a questão da saúde pública. Então aqui nós temos médico de família, temos enfermeiro de família, meus filhos são acompanhados aqui. Eu já usei inúmeras vezes o sistema de saúde, falei do sistema de saúde aqui nesse vídeo, acho que vale a pena dar uma olhada também. E assim, sinceramente, não sinto falta do plano de saúde. Então é isso, né? Você trocar algumas coisas que no Brasil são essenciais, quer dizer, porque a rede pública de saúde muitas vezes não atende, não é suficiente, né? Mas trocar por algo que você vai precisar aí para outras questões. Então é esse tipo de troca, né? Quer dizer, você vai deixar de usar certos serviços que você usava no Brasil por uma questão de necessidade, para abrir mão disso, mas em contrapartida você tem uma outra qualidade de vida aqui. É isso, é uma troca, né? A verdade é colocar isso na balança e ver o que pesa mais para você. Além disso, você pode usufruir do acordo de segurança social com a garantia de assistência, né? No caso de morte, invalidez ou doença. Então, tem essa vantagem também, né? Em relação ao acordo do Brasil e Portugal. E quanto à segurança, né? Portugal é o quarto país mais seguro do mundo e o terceiro mais seguro da União Europeia. E eu fico pensando, assim, o quanto que eu ganhei de qualidade de vida em relação a isso, né? Porque no Brasil a gente sai na rua, sai preocupado, quer dizer, você não pode ficar no carro aqui, eu fico no carro à noite, olhando alguma coisa, sem nem menor preocupação, coisa que no Brasil eu jamais faria, com medo de um sequestro relâmpago ou qualquer coisa do tipo. Então, essa sensação de segurança não tem preço, né? Ao mesmo tempo, né, eu tenho 2 filhos que estão crescendo. Então, assim, quanto vale a minha paz? Né? Quer dizer, saber que eles vão estar na rua, se eu vou estar preocupado com uma coisa ou outra. Não que Portugal seja perfeito em relação à segurança, mas, assim, infinitamente melhor em relação ao aspecto de segurança, né? Em relação ao Brasil. Não tem jeito. Isso aí é sentido nitidamente. Quando você chega aqui, você já percebe isso com muita facilidade. E a pergunta que a gente faz, né? Quanto vale a nossa paz, né? Quer dizer, a minha não tem preço. Então, eu abro mão de várias outras questões, uma questão, por exemplo, de segurança, sem dúvida. E para o idoso, né? Aqui, por exemplo, foi eleito o melhor país para se viver após esse período aí complicado que a gente está vivendo, né? Não é à toa que a expectativa de vida aqui é muito boa, né? Realmente o aposentado vive bem aqui. E aqui é um dos países com o menor custo de vida da Europa, né? Então, isso facilita também para a obtenção do D7, né? Do visto D7. Porque imagine que você comprovar rendimentos, especialmente considerando aí a diferença de moeda, né, entre Brasil e Portugal. Rendimentos aí de 665 euros. Imagine que tem países que o salário mínimo é muito superior. Então, até nesse aspecto da obtenção de visto, aqui facilita também. E falando na Europa, né, além da possibilidade de você virar europeu, né, quer dizer, você obter a cidadania portuguesa por tempo de residência aqui, você tem a Europa toda aqui do lado, né? Então, qualquer país aí da Europa que pra gente no Brasil é caríssimo, né? O turismo é muito caro, você tem tudo muito perto. Então você tem a possibilidade aí de conhecer outros países, de viver essa cultura, né? Essa riqueza cultural aí
tão próximo e num custo muito menor, né? Você pode aproveitar outros períodos, que não períodos de férias, né? Que inclusive você paga numa baixa temporada, você está aqui do lado, você pega passagens muito mais baratas. Então tem isso também, né? Tem outras vantagens aí indiretas. E olhando para dentro de Portugal, né? Aqui a adaptação é muito mais fácil, né? Do que no resto da Europa. Primeiro que a gente domina a língua, né? Embora tenha as suas diferenças, mas a gente consegue ser compreendido, compreender, né? Com pouco tempo você já se habitua aí a linguagem aqui, né? A forma de se falar, de se escrever. Além disso, você tem também a facilidade da adaptação cultural. Embora também tenham suas diferenças, mas a gente percebe alguma similaridade, tá? Ao mesmo tempo, o clima, né? O clima de Portugal é o clima mais ameno da Europa. Inclusive, assim, é um clima gostoso. No verão também é quente, como no Brasil é. Então, isso também facilita. Inclusive, quando a gente olha para Algarve ali, né? Por que que todos os europeus descem para cá, né? Porque é um clima gostoso, é super concorrido ali. E a gente tem isso mais fácil aqui, né? Você pega o carro, você atravessa Portugal em poucas horas, né? Como é um país pequeno, em pouco tempo também, daqui para a Espanha, por exemplo, em 50 minutos, uma hora eu chego na Espanha. Então é tudo muito perto. E isso facilita bastante também essa movimentação. Você conhecer o país todo, né, internamente aqui, tem muita riqueza, né? Assim, vale muito a pena, tá? Mas tem contas? Claro que tem, sempre tem, né? Então, assim, você tem algumas questões que não vão ser perfeitas para você, né? Como imigrante, por exemplo, você não está no seu país, não tem jeito. Por mais que exista essa proximidade, né, das culturas, mas não é o seu país. Não que você não seja bem recebido aqui. Pelo menos, a minha experiência foi muito positiva. A gente foi muito bem recebido, assim, eu me sinto muito confortável aqui no país, tá? E acho, não sei se todo mundo teve essa experiência que eu tive, obviamente cada um tem uma vivência, mas assim, o que eu vejo é que há sim uma, vamos dizer assim, uma preocupação, sabe, com o próximo, independente da cidadania, da nacionalidade. Então, isso a gente sente essa recepção, essa boa recepção, tá? No país. Além disso, né, existem outras questões que não são tão positivas, né? Quer dizer, a saudade que você vai sentir. Tem amigos, tem família no Brasil, e essa distância, ela dói, né? Não tem jeito. Você está longe da sua família, dos seus amigos. Tem outras questões também. Em relação ao clima, né, tem gente que nem sempre se adapta. Por exemplo, a gente está mais ao norte de Portugal. O norte de Portugal é mais frio, né? Eu sou de Lages, né, Santa Catarina. E lá de Santa Catarina é frio. Embora eu vivi a maior parte da minha vida em Brasília, né, que é um clima assim quase que deserto. A gente fala lá que viver em Brasília é quase um calango, né? Mas eu gosto do frio, né? Eu particularmente gosto do frio. Então aqui para mim foi fácil a adaptação. Mas eu já conheci pessoas que saíram daqui porque não conseguiram se adaptar, né? Outra questão também, a alimentação, né? Você não vai talvez encontrar tudo que você está acostumado a consumir no Brasil, as guloseimas brasileiras, né? Mas você encontra bastante coisa aqui. Existe inclusive seções, como eu já falei em vídeos anteriores, voltadas para o brasileiro em supermercados. Então, assim, você acaba sentindo falta de alguma coisa, não tem jeito. Isso faz parte também desse processo, né? A parte que não é tão boa. Aqui também a burocracia. A gente tem uma burocracia muito grande no Brasil, mas eu acho, assim, a impressão que eu tenho é que aqui é até maior. Então isso pega um pouquinho também. Mas cada um tem, quer dizer, às vezes o calo dói mais em mim do que em você, ou dependendo da situação, né? Cada um tem uma sensibilidade maior. Mas assim, no final das contas, na minha opinião, assim, quando você coloca na balança, o custo-benefício é vantajoso, sabe? Assim, é um bom custo-benefício, dizer que pesa bem no sentido de vir morar para cá, né? É a minha opinião, tá? Mas claro, né? Antes de você se mudar, avalie a sua situação, né? Isso é uma questão importantíssima. E você chega na conclusão que é o que você quer, aí você precisa se planejar, tá? E esse planejamento, assim, tem que ser muito bem feito, tá? Acho que você precisa pensar bem numa questão de uma reserva financeira até que você chegue no país e se organize, né? Porque vai ser tudo muito novo. Eu já falei em vídeos anteriores também, mas quando nós viemos aqui, eu trouxe a família, eu fiz um planejamento detalhado
do momento que eu ia conseguir a documentação no Brasil, apostilamento, essa coisa toda, até chegar aqui e a gente se estabelecer, escola das crianças. Eu falei nesse vídeo aqui sobre planejamento e acho que é válido dar uma olhadinha nisso, porque não dá para vir na doida, né? Assim, é uma mudança de país e requer tempo, né? Uma adaptação. E não dá para simplesmente mudar e daqui a pouco tempo você ter que resolver tudo e ainda de repente arranjar um emprego em seguida. Você precisa ter uma reserva para se manter e fazer as coisas com calma, né? Até para que essa experiência, essa aventura seja prazerosa também, né? Não pode ser só sacrificante assim, um momento de, tenho que resolver. Você precisa também curtir o momento, né? O momento aí da sua mudança, dessa sua nova vida. Então, resumindo aqui, nós falamos hoje sobre o visto D7, né? Para quem é titular de rendimentos no Brasil, seja de aposentadoria, pensão, ou mesmo como investidor, né? No caso de quem recebe também de empresa ou aluguéis. Também falamos dos requisitos e documentos necessários, também um pouco sobre o reagrupamento familiar. Falamos ainda sobre dicas, benefícios, vantagens, enfim, né? Demos bastante informação aí a respeito de morar em Portugal com rendimento do Brasil, né? Transferindo rendimentos do Brasil. Espero mesmo que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curta, compartilhe. Se você quiser deixar algum recado, coloque ali nos comentários ou sugerir algum vídeo, coloque ali, comente, vou responder tudo com muito gosto. Obrigado pelo seu tempo, melhores cumprimentos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.